Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Governo interino vai ao TCE para explicar gastos apontados como irregulares pelo Ministério Público de Contas. O governador interino Davi Almeida esteve na manhã desta terça-feira no Tribunal de Contas do Estado para justificar os gastos com a máquina pública. Davi disse que, ao contrário do que está sendo informado, as contas públicas nunca estiveram tão equilibradas. Vocês sabem quanto nós temos guardado para pagar 13º e pagar servidores? Nós temos em caixa 126 milhões de reais. Nós ajustamos os contratos, nós repactuamos os contratos, tiramos aquilo que não era importante para o Estado. E nós vamos pagar, em vez dos 20%, nós vamos pagar no dia 14 e 15 de setembro, nós vamos pagar 30% do 13º. Portanto, nós vamos pagar aos servidores do Amazonas 60% do 10º. Nenhum Estado da Federação. Como é que esse Estado está quebrado? Davi Almeida falou que o Caixa do Estado hoje dispõe de 1 bilhão e 300 milhões de reais para investimentos da nova gestão. Determinei a minha equipe de Fazenda que possa disponibilizar para todo o Estado do Amazonas, na rede mundial de computadores, o saldo de todas as contas do Estado. Bradesco, Basa, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo, para todo mundo saber. O Estado tem hoje em caixa todas essas fontes, todos esses recursos centralizados e descentralizados, 1 bilhão 320, acho que 21 a 311 milhões. Então o que é que se está falando? Estão pregando caos. Estão pregando caos onde não existe. Na segunda-feira, o governador eleito, Amazonino Mendes, foi ao TCE para manifestar sua preocupação quanto às finanças do Estado. Já pagou mais de 600 milhões, sem computar o mês de agosto. E isso diz tudo. Ninguém vai especificar os pagamentos, seria ocioso, que a lista é enorme. A preocupação também foi reforçada pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, que foi elogiado pelo presidente do TCE, Ari Moutinho, quanto ao equilíbrio fiscal nas finanças do município. E é uma situação preocupante para todos, preocupante. A gente tem que saber que o mandato, o que cabe a cada um como dever público, diante das exigências que cada momento põe. O Ministério Público de Contas solicitou a suspensão das operações financeiras do governo interino, que teria, no período de 10 de maio a 28 de agosto de 2017, feito transações bancárias superiores a 3 bilhões e 850 milhões de reais, somente com poder executivo. Nesta quarta-feira, a Corte do Tribunal de Contas do Estado analisa as questões em plenário. O presidente do TCE, Ari Moutinho, já anunciou que, se houver empate, ele decide com voto de Minerva. Vendedores ambulantes são baleados durante tiroteio no centro de Manaus. Ninguém foi preso. A PM informou que o confronto ocorreu durante perseguição a um assaltante. Vendedores afirmam que tiros foram efetuados apenas pela polícia. Os vendedores ambulantes foram baleados na tarde desta terça-feira durante um tiroteio na rua Henrique Martins, no centro. De acordo com o comandante da 24ª Companhia Interativa Comunitária, Raileno Pereira, o confronto ocorreu enquanto os policiais tentavam capturar um suspeito de roubo. As vítimas foram socorridas por uma viatura da Polícia Militar e levadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. A Polícia Militar tenta localizar os suspeitos. Banheiros do CSU do Parque 10 estão prontos, mas não podem ser utilizados por falta de cerimônia de inauguração. Praticantes de atividades físicas pedem a compreensão da Prefeitura. Quem, durante a prática de atividades físicas, não precisou ir ao banheiro? É uma ação fisiológica natural do corpo após alguns minutos de atividades físicas. Mas os adeptos de esportes que frequentam o Centro Social Urbano do Parque 10 precisam segurar a vontade até chegar em casa. O CSU do Parque 10 acabou ficando encravado numa parte central de Manaus por conta do seu crescimento. É uma área muito utilizada por pessoas de vários bairros da capital para a prática esportiva. O problema é que no local não há nenhum banheiro disponível para quem precisa numa emergência. O banheiro que tinha foi reformado há algum tempo, como você pode ver aqui, mas até hoje não foi aberto novamente para as pessoas que frequentam o CSU do Parque 10. Conversamos com quem frequenta o local e todos foram unânimes quanto à falta de sensibilidade para a questão. É bom abrir, né? Porque nesse sol, nesse calor, precisa dar uma refrescada, né? Tem que abrir e conservar, né?
entendeu? Assim como esses aparelhos que foram disponibilizados, tem que fazer a manutenção sempre. A equipe de reportagem conversou com a coordenação local do CSU do Parque 10, que explicou que os banheiros estão reformados e prontos para serem usados. Porém, sua utilização dependerá da inauguração, que deve acontecer dentro de uma semana. Enquanto isso, os usuários do local continuam tendo que prender suas necessidades fisiológicas, porque a publicidade de algo que deveria ser corriqueiro é mais importante. O juiz federal substituto da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, Irã Armínio Xavier Pereira, em atendimento ao pedido do Ministério Público Federal, condenou o município de São Gabriel da Cachoeira a adotar em 180 dias providências necessárias para cessar a poluição do Rio Negro em frente ao município, por meio de ações de identificação e lacre de ligações clandestinas de esgoto, inclusive no sistema de drenagem pluvial, com a autuação dos infratores. Na sentença, o magistrado determina ainda que o réu implante, execute e mantenha em funcionamento o sistema público de tratamento de esgotos sanitários para a cidade. Para tanto, o município de São Gabriel da Cachoeira deve apresentar projeto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, com cronograma para a execução de cada etapa, no prazo de 180 dias. A sentença prevê ainda multa de R$20 mil pelo dano interino ou intermediário, bem como pelo dano residual passível de majoração em liquidação de sentença. O valor da multa deverá ser revertido em benefício de execução das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Ambiental, de forma comprovada em cumprimento de sentença. Em caso de descumprimento das determinações, o magistrado fixou multa no valor mensal de R$5 mil até o valor atingir o montante de R$200 mil a ser revertido em benefício da execução das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Ambiental. O MPF poderá abrir procedimento administrativo próprio para acompanhar o cumprimento das medidas necessárias à execução integral das determinações. A Assembleia Legislativa aceita Amazonino como governador, apesar de recurso que ainda tramita no Supremo. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Abdala Frache, admitiu que, apesar de ainda haver recurso impetrado pela Assembleia Legislativa tramitando no Supremo Tribunal Federal, a ação perdeu sua finalidade e Amazonino Mendes pode assumir o governo sem problema. Em relação à Assembleia, como eu disse agora, nós recorremos por dever de ofício. Se eu não o fizesse, estaria prevaricando. Então, foi isso que aconteceu, pura e simplesmente. A Assembleia Legislativa tentava evitar a eleição direta, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu mantê-la devido aos gastos executados para a realização do pleito. Segundo Abdala Frache, não haverá formalidades no retorno de Davi Almeida à presidência do Legislativo Estadual. Ele chega, eu levanto, ele senta e a vida segue. Vamos voltar à Comissão de Defesa do Consumidor, né? Vamos partir para a tentativa de instalação dos PROCONs municipais em todos os municípios. É importante isso, para que a população tenha a defesa em relação ao Código de Defesa do Consumidor. E vida que segue, vamos caminhar, fazer o nosso trabalho na Assembleia. O deputado do PTN era vice de Rebeca Garcia na corrida eleitoral para o governo Tampão, mas teve a candidatura indeferida pelo TRE com base na lei da ficha limpa. Prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, recebe vice-governador eleito Bosco Saraiva e reforça a união entre os órgãos. O prefeito Arthur Neto recebeu o vice-governador eleito no último domingo, Bosco Saraiva, na sede da prefeitura, em um clima informal, mas deixou claro que mantém a esperança de uma união entre a prefeitura e o governo e destaca o que deixou de fazer nesse período que não teve apoio dos governadores que estiveram à frente do estado. Então o que a gente deixou de fazer? A gente deixou de fazer mais coisas do que já faz. A gente podia ter feito mais asfalto, mais drenagem, mais macro-drenagem, micro-drenagem. A gente poderia ter feito mais tudo em relação às possibilidades de parceria. E a gente também, quando vê um cenário de crise e vê um cenário assim de solidão, a gente prioriza dentro das prioridades. Já o vice-governador eleito, Bosco Saraiva, disse ainda não estar a par dos primeiros passos de Amazonino, quando de fato assumir o cargo de governador, mas garantiu que serão firmes nas decisões. Olha, nós somos muito efetivos, não há tempo a perder, não há mais tempo a perder, já perdemos muito tempo. Veja que a gente roda e está discutindo agora esse período
longo para a posse, quando deveria ser abreviado, porque o povo precisa que a gente trabalhe com rapidez para dar os resultados que eles esperam. Arthur, mais uma vez, desconversou se será candidato ao Senado em 2018. Eu não cogito eleição porque a gente tem tanta coisa para fazer, a gente ainda está pensando mesmo nesse verão aqui. Quando a gente fala de eleição, eu tenho só que agradecer muito ao povo, porque a gente, em 2010, dependesse de Manaus, eu não teria deixado de ser senador. 2012, vencemos, 2014, vencemos a eleição apoiando um candidato que não se saiu bem no seu governo. Em 2016 vencemos, 2017 vencemos. Ou seja, eu só tenho a agradecer na parte que me toca, que é uma parte certamente humilde nessas vitórias todas. Estiveram presentes à reunião o deputado Arthur Bisneto e secretários municipais. Ex-funcionária do Bradesco, que era constrangida pela chefia para não engravidar, receberá indenização de R$70 mil. A mulher trabalhou durante 10 anos em uma agência do Bradesco em Manaus. Ela conseguiu comprovar na justiça que durante todo esse período era constrangida pela chefia a não engravidar com o objetivo de bater as metas estabelecidas. Para piorar a situação, a ex-funcionária também era obrigada a fazer transporte de valores entre as agências, sem escolta armada, colocando a própria vida em risco. A decisão da terceira turma do TRE da 11ª região em Manaus foi unânime quanto a resultado. A agência bancária terá que pagar o valor de R$20 mil por conta do constrangimento que causou a funcionária para que ela não engravidasse no período em que ela trabalhou no banco e mais R$50 mil pelos transportes semanais que ela fazia entre as agências. A essa decisão não cabe mais recurso. De acordo com a desembargadora Ormi Bentes, além de atenuar o sofrimento da reclamante, que foi assediada moralmente e teve a vida colocada em risco, a reparação pecuniária, ou seja, o pagamento, deve cumprir papel pedagógico para evitar a repetição da conduta danosa. Nas ruas, a população também tem opinião formada sobre a situação, apoiando a decisão da Justiça. É um absurdo, que é uma liberdade que a mulher tem, não tem como fazer essa diferença, né? Até a própria natureza humana faz parte, a gravidez, multiplicação. Aí como é que vai restringir para poder ter oportunidade de ter um trabalho? É complicado, assim, a gente acha que não tem mais isso nessa época, né? Mas a gente ainda vê ainda muita discriminação ainda no mercado de trabalho da mulher. Eu acredito que existe sim discriminação. Eu sofro discriminação por ser mulher, muitas vezes num processo, numa situação, principalmente quando você atua com advogados mais velhos. Então, assim, existe a discriminação. E eu acho que, às vezes, algumas medidas tentando coibir isso, no caso essa indenização, eu acho que ela é necessária. Fica a lição para outras agências bancárias. A Justiça do Trabalho está atenta a casos semelhantes. E agora à tarde o incêndio chamou a atenção. Uma Kombi pegou fogo hoje nas dependências de um posto de combustíveis. A ocorrência chamou a atenção de quem passava pela rotatória do Eldorado. Veja as imagens aí, ali o fogo consumindo a Kombi e as pessoas tentando apagar o incêndio são os próprios ocupantes da Kombi, utilizando extintores de incêndio para apagar as chamas. Felizmente, ninguém se feriu e o veículo ficou totalmente destruído. Chamou bastante atenção esse caso que aconteceu agora no início da tarde de hoje. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta terça-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação, 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.